Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer mais uma resenha diretamente de Minas, família vascaína. Porque hoje no vídeo do mais cedo eu trouxe aí a repercussão, né? Quando o Atlético Mineiro contratou o Paulo Henrique, depois eu trouxe a rádio Itatiaia para falar um pouco mais do jogador. E hoje o programa Os Donos da Bola lá de Minas Gerais confirmou a negociação. O jogador deve chegar aqui sexta-feira. Mas, irmão, eu vou te falar uma parada. Tô até resfriado aqui, cara. Eu nunca vi uma galera falar tão mal de um jogador como essa galera falou aí do Paulo Henrique. Eu vou passar aqui e te perguntar o que você acha, falar também da apresentação do Cabaço, destacar aqui duas respostas e falar também desse confronto de amanhã, nosso pontapé inicial na Copa do Brasil. Antes, vou pegar um gancho aí nessa parada de reforços, família vascaína, mas estava acompanhando aqui, né, o resultado da estreia do Volta Redonda na Copa do Brasil. Thiago, por que você tá falando isso? O que tem a ver Volta Redonda e o Falcon, né? Volta Redonda ganhou por 3-1. Tem a ver porque o Vasco tá analisando aí, né, uma possível contratação do Lelê, atacante do Volta Redonda, que é artilheiro do Campeonato Carioca e deixou dele no confronto de hoje, né? 3-1 aí sobre o Falcon na estreia da Copa do Brasil e o Lelê deixou dele. Tem faro de gol esse Lelê aí, hein, família vascaína? Vamos destacar aqui alguns trechos aí da apresentação de hoje do Manuel Cabaço. Chegou aí o nosso zagueiro que vai fazer dupla, sem sombra de dúvida aí com o Léo, né? Vai ser titular do lado dele. Agradeço aí ao Miranda. Apesar de estar sempre falando aqui, né? Alguns me criticam, mas a maioria concorda comigo, né? Não acho o Miranda, apesar de ser da base, a gente ter todo esse respeito, não acho o jogador para Vasco. Então o Vasco olhou pro mercado, tinha que trazer um zagueiro para ser titular e o Cabaço chegou. Vamos destacar aqui a primeira resposta, porque essa é para você. Tá na tela aí, ó. Vi 2 jogos no Maracanã e fiquei impressionado, gostei muito da torcida, é um passo importante para a minha carreira e está no Vasco da Gama. É isso, né, família vascaína? O jogador teve lá presente no confronto contra o Fluminense, contra o Botafogo também. Contra o Botafogo a gente viu, né, as imagens dele ali dentro do campo. E, cara, foi 2 festas aí muito bonitas que a torcida do Vasco fez e com certeza impressionou esse jogador, motiva ele, né, a estar mais rápido dentro de campo, ajudando a gente a ser competitivo. E um outro ponto importante também que foi falado na coletiva e nas análises que a gente trouxe aqui do jogador, os jornalistas comentando sobre ele, né, falaram, a melhor temporada do Manuel Cabaço foi pelo lado esquerdo, essa última agora lá no Atlético Tucumã, jogando pelo lado esquerdo, e a gente sabe que aqui a gente tem o Léo, ele teria que se adaptar aí ao lado direito, mas aí ele respondeu isso aqui, tá na tela pra vocês, ó, joguei toda a minha carreira pela direita, só na última temporada pela esquerda, é diferente, mas esse último ano jogando pela esquerda me serviu muito. Me sinto muito cômodo por ambos os lados. É isso, família vascaína. Então, vamos torcer para que o Cabaço possa estrear o mais rápido possível. Segundo as informações aqui, ele vai ficar fora do jogo contra o Boa Vista no Campeonato Carioca. O Vasco ainda tem 3 rodadas, né? Boa Vista, Flamengo e Bangu. Vai ficar de fora aí contra o Boa Vista e provavelmente vai poder fazer a sua estreia aí diante do Flamengo. Então, como ele disse aqui, se sente confortável jogar pelo lado direito também. É uma dupla interessante. A gente já falou isso aqui diversas vezes, né? Ele também destacou na coletiva os pontos fortes dele, ele gosta desse contato, esse jogo físico, é forte na bola aérea, então são pontos interessantes que complementam ali o Léo, né? O Léo é um zagueiro mais técnico, tem boa saída de bola, um cara rápido, o Cabaço é forte na bola aérea, gosta do contato, e até disse aqui, né, em outro vídeo, né, são referências aí, são características que já deu certo no Vasco, né? Por exemplo, aqui eu vi mais jogar, que foi Dedé e Anderson Martins, o Dedé mais físico, o Anderson Martins o zagueiro mais técnico, muito se fala também aí que eu não lembro tanto, né? Odivan e Mauro Galvão. Fato é que a gente torce muito para que essa dupla aí, Cabaço e Léo, possa se destacar muito aí no nosso Vascão e ajudar o Vasco a fazer bons jogos, ser competitivo no Brasileirão, família vascaína.
Falar um pouco aí sobre esse confronto de amanhã, pontapé inicial do nosso Vascão, falar aqui dos relacionados e um pouco também da provável escalação, né? 4 jogadores não viajaram, família, tá aí uma informação do Vasco oficial, né? Marlon Gomes, Orediano, Figueiredo e o Robson, tá aqui, ó. Os atletas Marlon Gomes e Luca Orediano realizam tratamento em tempo integral e Figueiredo e Robson continuam evoluindo nas fases finais de reabilitação com a fisioterapia, tá aí os relacionados, tá na tela para vocês, família vascaína. Até comentei um pouco sobre isso, né, no vídeo de mais cedo, qual será a escalação do Maurício Barbieri, ele que trabalhou 2 escalações diferentes, né, a gente pode dizer assim, ali contra o Resende e Nova Iguaçu, um Vasco mais ofensivo, né, com o meio armador, que ali era o Alex Teixeira ou o Nenê, e diante do Fluminense e do Botafogo, um time ali com 3 volantes. Então, tô na dúvida de que maneira o Maurício Barbieri vai entrar em campo aí contra o Trem. Tem também a questão do goleiro, né, a gente já trocou ideia essa semana aqui, né? Setoristas aí do Vasco, as informações que a gente viu no canal Detetives Vascaínos e também lá no canal do Nicola, é que o Léo Jardim tá mais à frente aí. Eu gosto mais do Ivan, então a gente vai aguardar também nessa partida de amanhã. Se ele optar por jogar com um armador e 3 atacantes, eu acho que o time do Vasco vai ser aí Léo Jardim, né? Miranda, Léo, Puma e Piton, na cabeça de área Rodrigo e também o Jair, aí Alex Teixeira, Eric Marcos, Peck e Pedro Raul. Se ele optar por jogar da maneira que jogou contra Fluminense e Botafogo, eu acho que ele vai entrar com o Léo Jardim, Miranda, Léo, Puma e Piton, Rodrigo, Barros e Jair, Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul. Aí eu acho que é uma escalação interessante também, porque o Vasco não deixa de se proteger defensivamente, né? Porque o Rodrigo é um primeiro volante que tem saída de bola, o Barros consegue fazer, também marcar muito bem, mas tem qualidade para jogar. Contra o Botafogo mostrou nessa qualidade no passe, em chute, quase fez um golaço. E aí você ganha o Jair no lugar ali do Galácia, que tem muito mais qualidade para encostar na frente. O Alex Teixeira tá muito bem, o Peck também vive um bom momento, e torcer para que o Pedro Raul, as oportunidades que ele tiver, ele possa aguardar aí, nos ajudar a ter essa classificação aí contra o Trem. Amanhã, família vascaína, deixa aí nos comentários, vê se você concorda comigo, de que maneira ele vai entrar, uma maneira mais ofensiva, uma maneira que ele jogou aí contra Fluminense e Botafogo, pra gente trocar essa ideia. Pra finalizar o nosso vídeo, trocar uma ideia aí sobre o Paulo Henrique, né, lateral aí que tá no Atlético Mineiro. O cara não tem nem um mês no Atlético Mineiro e já vai se transferir aí pro Vasco, vai ser reforço do Vasco, vai ser reserva aí do Puma. No vídeo de mais cedo eu trouxe aqui uma resenha dos donos da bola, de um mês atrás, né, falando da contratação do Pedro Henrique chegando no Atlético Mineiro, e agora eu vou trazer um vídeo de hoje, eles comentando sobre o Paulo Henrique aí, que tá se transferindo no Vasco. É uma informação do Everton Guimarães, que também participa lá do Jogo Aberto da Renata Fã, que o jogador vai chegar aqui na sexta-feira para assinar com o Vasco. Família vascaína, vamos acompanhar aqui, porque eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi uma galera falar tão mal aí do jogador. O cara foi criticado por torcida, pelo treinador, por imprensa, por tudo, irmão. O que é isso? Se liga só. Então é o seguinte, Paulo Henrique chega sexta, faz exames para assinar contrato, caso aprovado, contrato até o final do ano, o Vasco pagando 100% dos salários dele, e ele não foi com passe fixado. Então Paulo Henrique, agora sim... Eu tô tá triste. Olha só, ele joga 2 partidas, né, Thiago? 2 ou 3? 2, né? Participa de 3 partidas. Participa de 3 partidas. Jogou 69 minutos, acho que 32%. 69, pouquíssimos minutos jogados. A gente falava aqui o quê? Ele não tinha nem tido tempo de se mostrar jogando pelo Atlético e já foi logo limado pela torcida pegando no pé. Ele ainda nem... Jogando bem, né? Que ele tá cara, não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. Jogar mal ou jogar bem? O que está em jogo é, ele não confiou no taco dele, a torcida não confiou no taco dele e a diretoria acabou não confiando no taco dele. Todos que estavam envolvidos no imbróglio não confiavam. Nem o próprio jogador você confiou no precisava dar tempo pra jogar. Cara, eu nunca vi um jogador ser limado tão rapidamente. Deixa eu dizer uma coisa pra você aqui, irmão. Eu tô com você nessa. Sabe por quê? Porque ninguém tá dizendo que o cara seja craque, não é, tá? Não é. Ele nem titular no Juventude ele é. Então o Atlético não pode trazer um cara reserva do Juventude pra ser titular absoluto. Eu tô dizendo o seguinte, esculhambar o cara, como se o cara fosse o refúgio do suco, mas ele do lixo. Até porque o próprio treinador que aprovou o Paulo Henrique já pediu um outro lateral. E esse outro lateral já chegou. E esse outro lateral chegou com um contrato até julho. Mas peraí, será que aprovou mesmo? Um contrato por produtividade. Todos os jogadores... Peraí, eu tô só perguntando, porque você sabe que você tem história que vem de lá. Foi passado que o próprio Paulo Henrique foi aprovado pelo Cudê. É a história que vem de lá. Essa informação que a gente Então, aí o Cudê escala uma, escala 2, tira no intervalo, aí queimou o cara que ele mesmo aprovou.
realmente, olha, sinceramente, Você deu uma antes de gemida assistir, aí. então, porque antes de assistir aos jogos do Paulo Henrique, aqui pelo Atlético, a gente já teve essa discussão de fato. Eu tive essa discussão com o Elton, o Valu e o Alê participaram como coadjuvantes bons que são nessa discussão. Mas essa discussão nós tivemos sobre o Paulo Henrique. Eu sinceramente acredito que ele não tem condições de jogar no Atlético. E aí, no Atlético de hoje, o Atlético de hoje não cabe um cara igual o Paulo Henrique. Tanto é que tá indo embora já. Ele não precisou de ficar 2 meses pra ir embora, gente. Você vai desculpar, HG. Não, tem que pedir desculpa pra mim, não foi a contratar, é que não dá, velho. Esse jogador foi um erro da diretoria do Atlético. O Paulo Henrique não tem condição de estar aqui. E tudo bem. E no Vasco, se Deus quiser, ele vai jogar. Mas o ponto que eu acabei de dizer aqui é que, pra mim, o carimbo do erro tá aí. O próprio empréstimo ao Vasco da Gama o foi o Samuel carimbo do Xavier erro. teve aqui Eu, também, sinceramente, né, se me perguntar assim, Éder, aliás, perguntar não, me pedir um resumo dessa situação do Paulo Henrique no Atlético, faz um resumo pra mim, se quer resenha paralela, eu paro o programa. Samuel Xavier teve tempo aqui. Mas teve um time muito mais Se ele fraco. pedir um resumo do Paulo Henrique, faz um resumo do Paulo Henrique, eu não entendi nada. Eu também não. Nada, é isso, nada. Houve um erro de avaliação no sentido de que não imaginei que o Paulo Henrique fosse titular. Agora, quem avaliou para ele vir aqui para Belo Horizonte, para o Atlético, entender nesse momento já tão curto que ele não tem condição de fazer parte do elenco. Porque jogador virar, alguns vêm com carimbo, serão titulares, igual o Paulinho, ninguém tinha dúvida. Se jogasse o que já jogou, seria titular. Agora, o Paulo Henrique me parecia ser um jogador que seria utilizado durante o ano. E em tão pouco tempo já ter sido diagnosticado, então, na minha opinião, é um erro de todos os envolvidos. Tá aí, né? Que situação, o jogador não teve nem tempo aí de mostrar que tinha potencial para permanecer no Atlético, ou em pouco tempo ali eles disseram ali, né, já observaram, não dá, erramos na análise, vamos emprestar o jogador. Um ponto interessante que foi colocado aí é que eles estão levando o Saravia, né, que jogou aqui no Botafogo, lateral argentino, né, viu, um contrato até junho, julho e produtividade, ou seja, para levar um jogador dessa forma e emprestar o Paulo Henrique pro Vasco, é que eles não contam mesmo aí com o jogador. Então foi criticado por torcida, não gostou da contratação, né, o Cudê avaliou que ele poderia chegar mais rapidamente, já pediu o empréstimo do jogador. Então, que situação aí do Paulo Henrique, família vascaína? Claro que a gente pode analisar essa situação como um jogador que não rendeu em um clube, ele pode muito bem aí chegar em outro e se adaptar melhor, render as oportunidades, aproveitar. Claro que isso acontece. O problema é que o Vasco já fez algumas contratações desse tipo, né? E aqui eu destaco o Bambu, o De Luca e também agora o Paulo Henrique. E aí eu entendo o seguinte, você vê hoje no Vasco da Gama que o Vasco tem algumas carências. Acredito que tenha um teto aí para você ter de reforços, de investimento, como o Vasco comprou o Léo, o Orediano, o Jair, o Pedro Raul, existe um teto e também a questão de salário. Ou seja, o Vasco buscou aí no mercado um lateral que você não gasta aqui o teto para você investir, porque você tem peças ainda para contratar. O camisa 10 que a gente pede, o ponta, um atacante pelo lado de campo também que a gente pede e sabe que esses jogadores, né, que jogam mais à frente custam um pouco mais. E outras opções também, o volante que estão dizendo aí que tá praticamente acertado. Então, cara, eu torço pra dar certo, muito certo, porque eu entendo que deve ser dessa forma. Tentar ali colocar uma opção no elenco onde você não tire aqui desse orçamento de contratações, já que você precisa ainda reforçar o seu elenco, como o Paulo Brax sempre coloca aí. Lá no início do Brasileirão, ele pretende ter aí 90% do elenco pronto. Agora, é uma situação complicada, porque você tem aí opções no elenco de jogadores que a gente fica questionando um pouco, que é o caso do Bambu, que é o caso do De Luca e agora também do Paulo Henrique. Claro que a nossa torcida aqui fica para que eles possam acertar sempre, que o Paulo Henrique cale a boca aí da imprensa mineira e se ele tiver uma oportunidade no lugar do Puma que ele possa ajudar. O ponto é arriscado. É arriscado porque, como eu já trouxe aqui outras opiniões, né, o técnico do Corinthians, vendo uma coletiva dele, ele falou que no futebol de hoje, a gente não busca 11 titulares, né, tem que ser aí no mínimo de 16 a 17, porque existe na temporada, é competitiva, é desgastante, são muitos jogos, tem Copa do Brasil, no caso pro Vasco, Campeonato Brasileiro, né, você tem que poupar aí o Puma, e aí ter oportunidade, o Paulo Henrique, então o Vasco tem que trabalhar dessa forma também, buscar aí um número de jogadores que fiquem ali no banco com uma boa qualidade para não deixar o nível cair, ainda mais que nesse Campeonato Brasileiro aí, eu tenho dúvida nenhuma que vai ser o brasileiro aí mais competitivo dos últimos anos, família vascaína, então o Vasco tem que se preparar bem, né? A referência que a gente pega aí da imprensa mineira do Paulo Henrique não é boa. E aí, eu peço tanta participação de vocês aqui no canal, teve um que falou assim, ó... Tu não aprende, né, cara? Toda vez que o Vasco tá pra contratar um jogador, a imprensa local fala mal, a torcida fala mal. Foi o caso do Piton, foi o caso do Léo. E eu falei assim, cara, beleza, nesse caso aqui, a imprensa tá falando de uma maneira que esse jogador não serve
pro Atlético Mineiro. No caso do Piton e do Léo, não foi essas situações, né? A galera lá, os São Paulinos, né, ficavam meio contrariados com o Léo, mas tinha torcedores que gostavam. No Piton, a mesma coisa. Agora, eu nunca vi tanta gente falando mal desse jogador. E aí também pega a carreira do atleta, né? Ele só passou pelo Paraná, ali na Série B, e agora, essas 2 oportunidades que ele teve na Série A, ele não conseguiu se firmar no primeiro ano, teve um pouco mais de oportunidades no Juventude. Claro que a gente torce para dar certo, mas não é uma negociação aí que me agrada muito não. Família Vascaína, me conta aí o que você acha. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.